Caros amigos, caras amigas, sejam bem-vindos, bem-vindas. Hoje nós eu escolhi um tema que eu penso que é de interesse também da coletividade, que é o tema, como está anunciado, da uso capião, ou do uso capião, como falam, né? Como normalmente falam, né? Uso capião entre herdeiros por uso exclusivo, né? Do bem, por uso exclusivo do bem é, por um dos herdeiros, né? Eu trouxe isso porque, do que a gente tem de alguma experiência, a gente tem observado que muitas famílias, às vezes, entram em conflito exatamente porque descuidam, né? Da atenção com relação aos bens deixados por uma determinada pessoa que falece, e esse bem acaba se tornando fonte de litígio e de discussão, conflito na família, por conta exatamente da falta de atenção das pessoas com relação a esse bem. E eu aqui vou fazer um breve parênteses. É, eu vou colocar de que os bens aqui não se referem apenas os bens imóveis. Isso precisa ficar bastante claro, porque ocorre que outros bens, às vezes, são colocados de lado, né? São colocados como menores, e nem sempre, né, o valor econômico de bens que não sejam imóveis são valores que devem ser desconsiderados. Então, é preciso ter uma atenção com todos os bens que se tem notícia daquela pessoa que faleceu. Então, fazer uma pesquisa de bens, né, para verificar se a pessoa deixou móveis, bens imóveis, se tem algum documento que identifica alguma transação comercial, imobiliária, enfim, para, ao máximo, abranger a totalidade, né, dos bens deixados pelo falecido ou falecida, né? Mas aqui, então, falando da uso capião, nós podemos ter aqui um exemplo. Uma pessoa falece, deixa um imóvel e deixa um automóvel, né? Esse automóvel está sendo utilizado apenas por um dos herdeiros. E os demais herdeiros, digamos aqui um exemplo, apenas para a gente ilustrar, digamos que sejam três herdeiros, né? Um herdeiro tem a posse desse veículo e os demais herdeiros, outros dois herdeiros, não ligam, não tratam, não reivindicam, né, esse bem. Passado algum tempo, a posse exclusiva desse veículo poderá ensejar na aquisição da propriedade desse veículo por conta da uso capião, do prazo decorrido que estabelece a possibilidade de converter essa posse em propriedade. Eu trago esse exemplo porque, às vezes, como falei, as pessoas se descuidam de outros bens além dos bens imóveis. É compreensível porque os bens imóveis têm um endereço certo, têm uma localização, têm uma visibilidade que facilita naturalmente a identificação desse bem, né? E normalmente esses bens, exatamente pela visibilidade que tem, né, os bens imóveis, esses bens são muito mais, digamos assim, é, de- atraem muito mais, a palavra é essa, atraem muito mais interesse dos herdeiros do que outros bens. Mas não que outros bens não sejam importantes, né? Então, no caso do bem imóvel, dos bens imóveis, vamos trazer aqui um exemplo semelhante ao veículo, né? Digamos que falecido, o pai de três
um dos filhos mora na residência, né? Um dos filhos tem a residência no mesmo local onde morava o pai. E os demais herdeiros, os outros dois herdeiros, se descuidam em reivindicar esse patrimônio, reivindicar a propriedade desse bem. E, mesmo assim, digamos que eles tenham aberto o inventário, né? Naquele prazo legal de 60 dias, 90 dias em algumas situações, e fazendo o inventário, digamos que o inventário tem algum litígio, alguma discussão, se descuidam que não é só a abertura do inventário. É preciso que, se por acaso alguém estiver utilizando, estiver em posse desse imóvel, na posse desse imóvel, de forma exclusiva, a gente precisa compreender que os demais herdeiros estão sendo, entre aspas, prejudicados, porque, teoricamente, o imóvel pertence a três herdeiros e a gente tem a posse exclusiva apenas de um herdeiro, né? Então, já existe aí uma questão de direito a ser avaliada, né? Se os demais herdeiros vão fazer, por exemplo, um contrato de aluguel proporcional, né, à parte desses dois herdeiros, para que aquele herdeiro que está morando, está utilizando o bem imóvel, faça o devido ressarcimento, né, do, do uso exclusivo que está tendo desse imóvel. Outra situação pode também criar, por exemplo, fazer um contrato de comodato, né? Que é como se fosse um empréstimo. E aí, claro, é sempre importante procurar um profissional da área, um advogado, ou, em algumas situações, procurar o advogado público, né? Que é o defensor público, para buscar orientações, né? Porque cada caso concreto tem a sua peculiaridade, não é? Então, é importante que se avalie o caso concreto. O que nós estamos conversando aqui é apenas informações básicas, informações, digamos assim, gerais, quanto à atenção que se deve ter na administração dos bens deixados pelo falecido ou pela falecida. Então, nesse caso, por exemplo, se o prazo ultrapassar de 5 anos dessa posse exclusiva, sem nenhuma reivindicação dos demais herdeiros, esse herdeiro, na posse exclusiva desse imóvel, pode, em alguma situação, em algum momento, requerer a uso capião, desde que demonstrada que a posse mansa, pacífica, relativamente justa e sem nenhuma reclamação ou pedido dos demais herdeiros. Então, os herdeiros que, por acaso, não estiverem na posse do bem, do imóvel, devem, desde o início, desde os primeiros dias, os primeiros meses, já fazer a devida comunicação ao herdeiro que está ocupando o imóvel de forma exclusiva, fazer tudo isso de forma oficial, seja através de comunicação extrajudicial de cartório, né? Aí o cartório faz uma notificação extrajudicial, seja através de outros procedimentos, contanto que fique demonstrada, digamos, a discordância da manutenção daquela moradia ou daquela ocupação nos moldes que estão, que é sem pagar nada, sem nenhuma reivindicação, etc. Então, é importante sempre manter esses contatos e essas assertivas, esses ajustes de forma documental, né? Que esteja tudo documentado para evitar que, mais à frente, essa pessoa que está ocupando esse herdeiro ou herdeira que está ocupando não obtenha o direito à propriedade, né,
e aí deixa de ter posse, assim, aquela posse ainda, vamos dizer, precária, né? Mas passa a ter a posse e também a propriedade a partir do tempo decorrido da denominada uso capião. Alguns poderão perguntar o prazo, né? Eu falei aqui de 5 anos, mas existem, cada caso deverá ser analisado com devido cuidado. Existem outras situações, até bem, vamos falar, recente, de forma recente, vamos dizer assim, no direito, né? Nós temos em algumas situações em que envolve a, a família, né? Pais, filhos, esposas, enfim, é, que tem um prazo ali de 2 anos, mas, regra geral, a partir dos 5 anos. Mas, repito, desde o início, para evitar surpresas, né, desagradáveis, é importante que se faça, né, a comunicação direta com esse morador, esse ocupante herdeiro que ocupa de forma exclusiva, para inclusive ajustar como é que vai ser rateada, né, as despesas de condomínio, despesa dos tributos, IPTU, etc., né? Então, é importante que sejam todas essas movimentações formalizadas, para que não haja dúvida da efetiva intenção desses herdeiros que não estão morando no bem, que não estão residindo neste imóvel, não estão utilizando de forma exclusiva como o outro herdeiro está, demonstrar claramente essa, digamos assim, discordância, e o ajuste deve ser colocado de forma é, que não haja dúvida que aquele bem não é somente daquela pessoa, mas também dos outros dois herdeiros, que é o exemplo que a gente está trazendo aqui. Em linhas gerais, é isso era isso que eu gostaria de trazer para vocês, para que fiquemos atentos para aquelas pessoas que, por acaso, têm algum parente, algum é, falecido que deixou bens para a família, as pessoas fiquem atentas, e não é somente no sentido de ficar ansiosos, né? De ficarem ansiosos, mas de tratar a questão, né? De se aproximar, conversar com aquele que está residindo no imóvel e fazer os devidos ajustes. Se por acaso não houver um, um acordo amigável, um ajuste amigável, aí sim ingressar com uma ação judicial para também interromper. Mas o ideal é que logo de início, com a ocupação, haja manifestação dos outros herdeiros, demonstrando o inconformismo, né, com a ocupação indevida, mantida aquela ocupação, e também já determinando, ajustando, chamando o herdeiro que está ocupando para fazer tratativas em relação aos pagamentos, dos encargos do imóvel, e também eventual ajuste de um valor a ser repassado para os herdeiros que não ocupam, exatamente porque o bem, nessa situação que a gente trouxe hoje, é um bem que caberia, nesse caso, nesse exemplo, aos três, e não somente àquele que está ocupando. Então, repito aqui a máxima do direito, né? O direito, segundo que a gente aprende na faculdade, conversa muito, o direito ele estabelece os prazos exatamente para evitar essa falta de segurança jurídica, né? Então, o direito, a máxima é que o direito não socorre aquele que dorme, né? Aquele que deixa passar o tempo sem exercer o seu direito, né? Então, é nesse sentido. A usucapião, ela vem dessa maneira. Ela se instala sobre determinado bem imóvel ou bem imóvel em razão do tempo decorrido, em que a posse não é discutida, não é questionada, e aí acaba
pode gerar uma, digamos, assunção da propriedade desse bem, é, em detrimento àqueles outros herdeiros que não se movimentaram e não reivindicaram, o bem que seria dos três, nesse exemplo, seria de todos os herdeiros, e não somente daquele que está ocupando de forma exclusiva. Bom, de maneira geral, era isso que eu queria trazer para vocês, e é, espero que vocês tenham aproveitado. E semana que vem nós voltaremos na nossa costumeira hora, né, das quartas-feiras, para falar de um outro tema de interesse coletivo. Um grande abraço a todos e todas, e eu espero que nos encontremos com saúde na próxima quarta. Um abraço e até lá.